Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade financeira. Vamos falar sobre o pressuposto do acréscimo, acréscimos e diferimentos, um exemplo de contabilização para cada um destes veículos que nos permitem aplicar efetivamente no balanço e na demonstração dos resultados o chamado princípio do acréscimo, que se traduz no facto de que os rendimentos e os gastos devem ser contabilizados no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento ou do recebimento ocorrer em período ou em períodos subsequentes. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática, sou formador de um amplo conjunto de cursos esses que pode consultar no site certform.pt. Comecemos então por rever o que é o regime do acréscimo. O regime do acréscimo, que vai influenciar o balanço e a demonstração dos resultados da empresa, determina que em cada período o resultado apurado contemple apenas os rendimentos, e no nosso código de contas os rendimentos passam pela classe 7 e os gastos, classe 6, relativos a esse período, independentemente de quando são recebidos e pagos. Ora, para a transferência de rendimentos e gastos entre períodos, a contabilidade dispõe de dois veículos. O veículo do acréscimo. O acréscimo permite antecipar para o período corrente, ou seja, o ano N, rendimentos ou gastos que irão ser recebidos ou pagos em períodos subsequentes. N mais um, por exemplo. O acréscimo tem, neste contexto, o entendimento de adição. E para o acréscimo, o Código de Contas contempla duas contas. Uma destina-se a acréscimos de rendimentos, passando pela conta 2721, devedores por acréscimos de rendimentos. E aqui, quando se utilizar esta conta, vamos considerar como rendimento do período N, sendo recebido em período ou períodos seguintes. É rendimento do ano N, mas o recebimento, o dinheiro, só vai entrar em período ou períodos seguintes. Como é rendimento do ano N, vai afetar a demonstração dos resultados do ano N, provocando um aumento dos rendimentos, um aumento dos resultados contabilísticos e, efetivamente, no balanço da empresa, os acréscimos de rendimentos vão estar representados no ativo corrente. Dentro do acréscimo, vamos poder ter acréscimos de gastos. E aqui vamos utilizar a conta 2722. Chama-se credores por acréscimos de gastos. E quando utilizarmos credor por acréscimos de gastos, vamos contabilizar um gasto no ano N, mas o pagamento só vai ocorrer no período ou períodos seguintes. E como vamos contabilizar um gasto já no ano N, vai afetar a demonstração dos resultados, porque a demonstração dos resultados é afetada pelos rendimentos e pelos gastos contabilizados naquele período. E, portanto, aumentando os gastos têm sinal negativo, provocam diminuição dos resultados contabilísticos. E os acréscimos de gastos figuram no balanço no passivo corrente. Vamos também tratar dos diferimentos. Temos os acréscimos e os diferimentos. Diferir, ou fazer o reconhecimento de um diferimento, vai possibilitar a transferência de rendimentos ou de gastos
do período corrente para períodos seguintes ou subsequentes. Isto é, o diferimento permite-nos empurrar para o futuro rendimentos ou gastos cujo recebimento ou pagamento vai ocorrer agora, no período N. E para aqui vamos utilizar duas possibilidades, duas contas. Para gastos diferidos, a conta 281, gastos a reconhecer do Código de Contas. Ou seja, o pagamento, o fluxo de caixa negativo da saída do dinheiro, ocorre agora no ano N. Mas o gasto apenas diz respeito ao período que se segue ou períodos seguintes. E, portanto, como o gasto vai ser empurrado para a frente, ele não afeta o resultado do período corrente. Afetará o resultado de período ou períodos seguintes. Já no balanço, os gastos diferidos, a conta 281, tem lugar no ativo corrente, numa rúbrica do ativo corrente que se chama precisamente diferimentos. E por fim, os rendimentos diferidos, onde vamos usar a conta 282, rendimentos a reconhecer. Neste caso, o recebimento ou o fluxo de caixa positivo de entrada vai ocorrer agora no ano N. Mas o rendimento apenas diz respeito a período ou períodos seguintes. E, portanto, como o rendimento só vai dizer respeito a período ou períodos seguintes, vamos puxar o rendimento para a frente. Ele não afeta o resultado do período N. Apenas afetará o resultado do período ou períodos subsequentes. E no balanço, os rendimentos diferidos vão figurar no passivo corrente. Também numa rúbrica do passivo corrente denominada diferimentos. Estas são as 4 contas que nós vamos usar para aplicar aqui estes 2 veículos que nos permitem, efetivamente, contemplar o regime do acréscimo nas demonstrações financeiras. E o regime do acréscimo está patente no balanço e na demonstração dos resultados, já que a demonstração dos fluxos de caixa baseia-se, efetivamente, num regime de caixa. Bom, mas vamos agora dar uma série de exemplos. Temos então 4 possibilidades. A primeira possibilidade são os acréscimos de rendimentos. Como disse, utiliza-se a conta 2721, devedores por acréscimos de rendimentos, que figura no ativo corrente. Isto está no Código de Contas. A conta 27, outras contas a receber e a pagar, tem efetivamente a 2721, devedores por acréscimos de rendimentos, e depois a 2722, credores por acréscimos de gastos. O que é um acréscimo de rendimento? Vejamos o seguinte. Temos o dia 31 de dezembro de um determinado ano N. No dia 31 de dezembro de um ano N, vamos ter já no próximo dia, 1 de janeiro, o ano seguinte. Temos o ano N e o ano N mais 1. E esta questão do reconhecimento dos acréscimos, ela ocorre, efetivamente, porque existem aqui pelo menos 2 períodos distintos. O ano N e o ano N mais 1. O que acontece num acréscimo de rendimentos é que nós vamos contabilizar um rendimento, ou seja, uma classe 7, que vai afetar a demonstração dos resultados, mas não vamos receber este ano N. O dinheiro só vai entrar no ano seguinte. E quando nós temos um rendimento a ser contabilizado no ano N, mas o dinheiro, o recebimento, o fluxo de caixa positivo só ocorre no próximo ano, vamos acrescer ao ano N um rendimento cujo recebimento virá apenas no ano seguinte. Isto é um acréscimo de rendimentos. Um exemplo. Uma empresa fez um depósito a prazo no dia 1 de janeiro do ano N. 1 de janeiro aqui no ano N. No montante de 5.000 euros, com um prazo de 6 meses e uma taxa de juro de 4%. Os juros só vão ser pagos no próximo ano, nomeadamente no dia 31 de março do ano seguinte. Isso significa que vai haver aqui, desde outubro até 31 de dezembro, outubro, novembro,
dezembro, um conjunto de 3 meses de juros que dizem respeito ao ano N, mas estes juros, juntamente com os 3 meses do próximo ano, só vão ser recebidos, só vão entrar na nossa conta no próximo ano. Então, para aplicar o pressuposto do acréscimo, e como os rendimentos têm que ser contabilizados no ano a que eles dizem respeito, independentemente do recebimento apenas ocorrer no próximo ano, 3 meses dizem respeito a rendimentos do ano N. Independentemente dos juros serem traduzidos ao longo de 6 meses, mas 3 meses são do ano N e 3 meses do ano seguinte. E nós vamos ter de contabilizar no ano N os juros que lhe dizem respeito, independentemente só se receber a totalidade no próximo ano. Então, entre 1 de outubro do ano N a 31 de dezembro do ano N, temos 3 meses de juros. Considera-se aqui, para simplificar, uma taxa de juro de 4% vezes 5.000 euros, dá 200 euros de juros totais, metade 3 meses para o ano N, 100 euros, outra metade para o ano N mais 1, outros 100 euros. Mas os 100 euros que pertencem ao ano N, eu já vou ter de os contabilizar, vai ser um rendimento do ano N, apesar de que o recebimento só vai ocorrer no próximo ano. Uso a conta 7911. No código de contas, a classe 7, já sabemos, é a classe dos rendimentos, e a conta 79 é a conta de outros rendimentos de juros, melhor dizendo. A conta 79 é a conta de juros, dividendos e outros rendimentos similares. Juros obtidos e 7911 de depósitos. É aqui que nós vamos considerar o tal rendimento e, para tal, contabilizamos na tal conta 7911 juros de depósitos a crédito 100 euros. E utilizamos a tal conta 2721. 2721, devedores por acréscimos de rendimentos. Vamos debitá-la por 100 euros. Ela vai figurar no ativo e terminamos o ano assim. No próximo ano, chegando ao dia 31 de março de N mais 1, o dinheiro entra na nossa conta. Os juros de 200 euros. Aqui estamos a simplificar e não consideramos aqui a retenção na fonte, mas atenção que os juros são objeto de uma retenção de 28%. Mas para simplificar, no próximo ano, a conta 2721, que anteriormente foi debitada, vai ser creditada, ela vai saldar, e os juros, desde 1 de janeiro até 31 de março de N mais 1, vão ter que ser reconhecidos nesse mesmo ano a que dizem respeito. Então, volta-se a acreditar a conta 7911, mas os rendimentos de N mais 1, 100 euros, e credita-se a conta 121 por 200 euros. Aliás, debita-se a conta 121, a conta do banco 121, bancos ou depósitos à ordem, é debitada pela entrada do dinheiro em 200 euros. Mais uma vez, uma chamada de atenção. Eu aqui, para simplificar, não considerei, mas não vai entrar propriamente 200 euros, vai entrar 200 euros menos 28%, que o banco tem que reter, e esses 28% terão de ser contabilizados na conta 24 do Estado como retenção na fonte. Para simplificar, temos assim isto só para explicar que no ano a seguir há que contabilizar nos rendimentos os juros que dizem respeito desde 1 de janeiro até 31 de março e o dinheiro entra todo através da conta 121 depósitos à ordem. Isto são acréscimos de rendimentos. Agora vamos falar sobre acréscimos de gastos. Os acréscimos de gastos têm o seguinte esquema. Vamos contabilizar um gasto no ano N, portanto, um gasto, uma classe 6, que vai afetar os resultados contabilísticos da empresa
diminuindo os gastos têm sinal negativo na demonstração dos resultados. Vamos contabilizar um gasto no período N, mas cujo pagamento só ocorrerá no próximo ano. E temos ali o dia 31 de dezembro a dividir o ano N do ano N mais 1. Um exemplo típico destes acréscimos de gastos e da utilização da conta 2722 são as férias e o subsídio de férias que os trabalhadores, no dia 1 de janeiro de cada ano, adquirem o direito pelo trabalho que efetuaram no ano anterior. Então, no ano N mais 1, algures, quando os trabalhadores estiverem de férias lá para o verão, vamos proceder ao pagamento do subsídio de férias e do mês de férias, mas que os trabalhadores adquiriram logo esse direito no dia 1 de janeiro, e se eles tivessem, se houvesse um despedimento no dia 2 de janeiro, já teriam o direito às férias e ao subsídio de férias. Mas nós vamos pagar este valor no ano N mais 1 por um direito que foi adquirido em função do trabalho realizado no ano anterior. E como o trabalho foi realizado no ano anterior, é um gasto do ano N, cujo pagamento só vai ocorrer no ano seguinte. Isto é um acréscimo de gastos. Estamos a acrescer ao ano N um gasto que lhe diz respeito, mas cujo pagamento só vai ocorrer no próximo ano. Então, para contabilizar esta situação, considerando o subsídio de férias e o mês das férias dos trabalhadores, no fundo é um vencimento para cada trabalhador vezes 2, não é? Consideremos, por exemplo, 30 mil euros, por hipótese. Vamos, no dia 31 de dezembro do ano N, debitar os gastos com o pessoal, que é conta 631, quando se trata de trabalhadores ou órgãos sociais, e 632 trabalhadores, mas vejamos o código de contas. Classe 6, conta 631. 63 são os gastos com pessoal. 631 as remunerações aos órgãos sociais. 632 as remunerações ao pessoal. E também atenção à segurança social. 23,75% de segurança social em cargo a suportar pela empresa e que também tem que estar contabilizado como um gasto do período N, apesar do que o pagamento ocorrerá apenas no período seguinte. Então a conta 631, 632 é debitada pelo total das férias e do subsídio de férias que pertencem ao período N, mas que só vão ser pagas no período seguinte. 23,75% deste valor é o gasto relacionado com o encargo com a segurança social, 7.125, e não vamos pagar já, só se paga no próximo ano. Então, entretanto, utiliza-se a conta 2722, os tais acréscimos de gastos, que é creditada aqui pelo total, porque o somatório dos débitos tem que ser igual ao somatório dos créditos, e estes 37.125, ao serem a crédito da conta 2722, isto vai figurar no passivo. Quando é débito, figura no ativo. Quando é crédito, figura no passivo, relativamente a estas contas de balanço. No próximo ano, N mais 1, quando se proceder ao pagamento destes valores, então, nessa altura, a tal conta 2722, que anteriormente terá sido creditada, agora vai ser debitada e tem que saldar. E estamos a ver que estas contas de acréscimos e também as dos diferimentos, um ano são debitadas, o outro ano são creditadas, ou no primeiro ano são creditadas, no ano a seguir são debitadas, portanto elas acabam por saldar de um ano para o outro. Esta conta saldou por débito, transfere-se o seu saldo para a dívida que vamos ter para com os trabalhadores, que é a conta 2311. Um será órgãos sociais e a terminar em 2 os trabalhadores, mas aqui o valor vai líquido da retenção de IRS, porque vai ter que ser feita uma retenção de IRS, creditando a conta 2421, o IRS do trabalho dependente, e um valor que o trabalhador vai ter de descontar para a segurança social de 11%.
E estes valores a verde são os valores que vamos ter de reconhecer no ano seguinte. A vermelha é quando se fizer o pagamento. Ou seja, quando se fizer o pagamento, o que foi anteriormente creditado vai ser debitado por contrapartida da 23.1 e da 2, quando pagar aos trabalhadores e aos órgãos sociais, quando pagar à Segurança Social e quando pagar as retenções de IRS ao fisco. E a Segurança Social eu tenho de pagar os 11% que retirei aos trabalhadores e os 23,75% que era custo da empresa. Tudo por contrapartida de crédito no banco. O dinheiro sai, obviamente, do banco, credita-se a conta 12.1. Por fim, vamos falar sobre gastos diferidos e rendimentos diferidos. Bom, um gasto diferido, contrariamente ao acréscimo de gastos, o acréscimo de gastos era um gasto no ano N e só se paga no ano a seguir. O gasto diferido é pagar este ano e considerar apenas o gasto no todo ou em parte, vai depender das situações, no próximo ano. Um exemplo é o pagamento em dezembro da renda, por exemplo, de um escritório. Quando uma empresa tem um escritório arrendado, nós sabemos que pagamos em dezembro o benefício que vamos obter daquele escritório em janeiro, porque o pagamento das rendas é sempre adiantado. Quando ocorre em meses anteriores, não há qualquer problema, porque estamos sempre dentro do mesmo ano, não é? Quando pago em abril o valor da renda, estou a pagar em abril o usufruto, o benefício que vou obter do uso daquele escritório relativamente a maio. E está tudo dentro do mesmo ano, portanto não há qualquer questão. Mas quando estamos a pagar em dezembro uma renda pelo benefício que vamos obter do uso, da utilização do imóvel no próximo mês de janeiro, é pagamento no ano N, mas tem que ser um gasto do próximo ano. Então vamos diferir, puxar para a frente o gasto. Tem este sentido de puxar para a frente o gasto. No dia 8 de dezembro do ano N, fizemos o pagamento da renda do escritório. Debitamos a conta 281 por 1.000 euros, imagine-se que o valor da renda era de 1.000 euros, e creditamos a conta 12.1 pelos mesmos 1.000 euros, porque se pagou a renda ao senhorio. A conta 281 é debitada. Esta conta vai figurar no ativo corrente da empresa no balanço. No próximo ano, em janeiro do próximo ano, estamos a usufruir do benefício da utilização do escritório, então vamos contabilizar como um gasto. E aqui é a conta 6261, porque no Código de Contas, a 62 são os fornecimentos e serviços externos, e temos aqui as rendas e alugueres na 6261, serviços diversos, rendas e alugueres. Aqui trata-se de uma renda que estamos a contabilizar. Ela é imputada ao período N+1 e depois a conta 281, que entretanto foi debitada em N, agora é creditada, ela saldou. Mais uma vez, estas contas vão saldando de um ano para o outro. Aqui eu considerei que o senhorio era uma pessoa singular, que não tinha atingido rendimentos perdiais superiores a 15.000 euros e, portanto, não coloquei retenção na fonte. Os perdiais são objeto de retenção na fonte à taxa de 25%, mas aqui temos esta particularidade do senhorio ser pessoa singular e dos seus rendimentos perdiais não alcançarem o limite de 15.000 euros. Portanto, ele está dispensado de retenção na fonte. Mas, ainda
dentro daquilo que são os diferimentos, se por um lado temos os gastos diferidos, por outro lado temos os rendimentos diferidos. E aqui vamos usar a conta 282, rendimentos a reconhecer. O que é um rendimento diferido? É receber agora no ano N, o dinheiro entra na empresa no ano N, mas o rendimento só vai poder ser reconhecido, contabilizado, só diz respeito ao próximo ano. Então, diferir é puxar o rendimento para a frente, puxar a classe 7 a ser contabilizada no próximo ano. Um exemplo típico também tem a ver com as rendas, não é? Mas agora na perspectiva de ser a empresa a receber uma renda. Uma empresa tem, por exemplo, um estabelecimento comercial arrendado, porque não é utilizado, eles resolveram arrendar uma loja, um estabelecimento comercial. E, portanto, esta empresa está a usufruir de uma renda que lhe é paga e, portanto, vai receber uma renda em dezembro, mas recebe-a de forma adiantada, e assim funcionam as rendas, quer seja para pagar, quer seja na perspectiva de receber, e o rendimento terá de ser reconhecido em janeiro, porque a renda que é recebida em dezembro diz respeito à utilização que o arrendador vai, aliás, que o arrendatário, é assim, que o arrendatário vai dar o respectivo uso ao imóvel ou à loja comercial em janeiro. Então, relativamente ao mês de dezembro, a empresa tem que fazer o seguinte: recebe a renda em dezembro, mas diz respeito contratualmente à utilização da loja pelo arrendatário no mês de janeiro. Recebemos em dezembro. E aqui vamos fazer retenção na fonte. E a retenção na fonte é de 25%. A empresa vai receber 1.000 euros de renda menos 25% de retenção na fonte. 750 euros líquidos. É esse o dinheiro que entra na conta. Usa-se a conta 24 do Estado para a débito reconhecer a retenção na fonte. E na conta 282, 1.000 euros, que é o valor da renda. E a crédito significa que este montante, sendo um rendimento diferido, vai figurar no balanço, no passivo. Chegados ao próximo ano N mais 1, aí, como a renda diz respeito, o rendimento diz respeito ao ano N mais 1, vamos ter de utilizar a classe 7. E já agora no código de contas, vai ser na conta 78, que são os outros rendimentos e gastos, nomeadamente rendimentos respeitantes a rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento, onde se contabiliza esta situação. Isto é um rendimento em investimentos não financeiros. Estas rendas que as empresas poderão receber pelo arrendamento de estabelecimentos, de lojas, de imóveis que não estão a utilizar na sua atividade, serão reconhecidos aqui na conta 7873. É um rendimento, entra na demonstração dos resultados, mas só entra na demonstração dos resultados no próximo ano. E aqui vamos contabilizar o rendimento por 1.000 euros. É uma classe 7, rendimentos creditam-se naturalmente, e a conta 282, que no ano anterior foi creditada, agora é debitada, saldou. E, portanto, temos aqui 4 exemplos para acréscimos de rendimentos. Não esquecer, é um rendimento do ano N, mas só se recebe no ano a seguir. Acréscimos de gastos, é um gasto no ano N, mas só se vai pagar no ano a seguir. Como é um rendimento ou um gasto do ano N, afeta a demonstração dos resultados
positivamente, aumentando os resultados quando é um rendimento, negativamente, diminuindo os resultados quando é um gasto, mas afeta a demonstração dos resultados do ano N. Já os gastos diferidos e os rendimentos diferidos, um gasto diferido é pagar no ano N, mas a classe 6 só será utilizada no ano seguinte. Aqui há situações em que já se pode utilizar a classe 6 no próprio ano, por exemplo, os seguros. Quando uma empresa paga um seguro à cabeça no ano N, vai ter de disponibilizar a verba para pagamento, é pagamento no ano N, sai o dinheiro do banco no ano N todo, mas depois o seguro vai cumprir a sua função ainda durante determinados meses do ano N. E os meses em que a empresa está segura terão de ser reconhecidos como gasto do período. E só se difere os meses que vão daí para a frente, para o próximo ano, porque o seguro, sendo por exemplo um seguro anual, e imagine-se um seguro anual, de cobertura anual, que é pago em outubro. Ele vai segurar o ano N, outubro, novembro e dezembro, 3 meses. Vamos contabilizar 3 meses de gastos no ano N, fazer o pagamento inteiro, mas gastos só 3 meses. E vamos diferir 12 meses, vamos diferir 9 meses para o próximo ano. Não é? E aqui estamos a utilizar já gastos no período N, mas só a parte correspondente aos meses de cobertura daquele seguro. Os seguros funcionam assim, desta forma. E temos então os gastos diferidos, temos os rendimentos diferidos, em que o recebimento ocorre no período N, mas o rendimento é diferido, é puxado para a frente, para o próximo ano, e, portanto, os gastos diferidos vão figurar no ativo, os rendimentos diferidos vão figurar no passivo. Não esquecer, quando uma conta é debitada, ela vai figurar no ativo. Quando uma conta do balanço é creditada, ela vai figurar no passivo. É assim, rapidamente, que nós analisamos se vamos incorporar no ativo ou no passivo em termos de balanço. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.